Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para o nosso segundo encontro dos nossos personagens bíblicos. Hoje nós vamos ver a letra D, a letra E e a letra F. Então vamos estudar 3 personagens, um para cada uma dessas letras. Então vamos lá, já quero te convidar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho, dê um like no nosso vídeo, compartilhe, jogue lá nos grupos da igreja, nos grupos de jovens, compartilhe para o maior número de pessoas possíveis, que você estará ajudando eles e também ao nosso canal crescer e a palavra de Deus também alcançar o maior número de pessoas. Então vamos lá aprender mais da palavra. Então vamos lá, nós vamos estudar a letra D. Na letra D, nós vamos estudar o personagem Davi. Na letra E, nós vamos estudar o personagem Elias. E para a letra F, nós vamos estudar o personagem Filipe. Então vamos lá, vamos começar a nossa série de estudos. Começando pelo principal rei da história de Israel, chamado Davi. Davi nasceu na cidade de Belém, de Judá, era filho de Jessé e também da descendência de Ruth e de Boaz. Ruth nós conhecemos muito bem, tem até livro dela na Bíblia. Nasceu por volta ali do ano 1040 a.C. e ele tinha 7 irmãos homens e 2 mulheres. Na Bíblia só se cita o nome de 6. Provavelmente os estudiosos dizem que o irmão, o sétimo, morreu quando ainda era criança, mas viu Davi sendo ungido, pois nós sabemos que Samuel esperou os 7 filhos de Jessé passarem até ungir Davi a rei. Davi e o nome dos seus irmãos era Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai e Ozem. Então são 6 personagens, 6 irmãos, não cita o nome do 7º na Bíblia. E as 2 mulheres eram Abigail e Zeruia, eram as 2 irmãs que Davi tinha. Davi, quando Samuel foi ungir ele a rei, nós sabemos que ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Ele era um pastor de ovelhas. Samuel só ungiu a ele depois que passou 7 irmãos, porque Jessé pensava que o rei teria que ser um homem forte, um homem corpulento, um homem alto. Davi não tinha essas características. Quando passou-se todos os filhos, o profeta Samuel perguntou a Jessé: acabou-se todos os mancebos? Jessé, fala: não, ainda tem um caçula que está apacentando as ovelhas. Davi veio, Samuel ungiu a Davi a rei de Israel. Davi também tinha muita habilidade com música, tocava a harpa de uma forma muito talentosa. Nós podemos ver em 1 Samuel capítulo 16, versículo 19, que quando um mau espírito entrava dentro de Saul, se apossava de Saul, Saul ficava perturbado e, para se acalmar, ele pediu que um de seus servos fosse atrás de um homem que tocasse a harpa para acalmar ele. E quem foi chamado? Davi. Davi era muito habilidoso com a harpa, era um ótimo músico, poeta também, pois escreveu muitos salmos, como nós sabemos. Então Davi era chamado para tocar música para Saul, para que Saul pudesse se acalmar quando um espírito perturbador se apossava de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 17, lá no versículo 48 até o 50, chega um momento de virada de chave, o primeiro ato público de Davi, que é quando ele mata o gigante Golias. Davi vai começar a ganhar um respeito, uma primeira atitude, podemos dizer, heróica ali para o povo de Israel, uma atitude pública. Ele mata o gigante Golias com sua funda. E a partir dali ele vai começar a ganhar uma relevância
em todo Israel, vai começar a ficar conhecido. Porém, essa relevância chegou até o rei Saul de uma forma não tão boa. Saul começou a ficar com inveja de Davi. As pessoas diziam, as mulheres diziam, Saul matou milhares, Davi matou centenas de milhares. Então nós podemos ver que Saul começou a ficar com ciúmes. Lá em 1 Samuel capítulo 18, do versículo 7 ao 16, nós vamos ver essa história das mulheres dizendo isso. Quando Davi derrota Golias, antes disso Saul tinha prometido à pessoa que derrotasse Golias que ele iria dar sua filha a este homem, daria sua filha em casamento a este homem. Davi derrota Golias, só que Saul já estava com espírito de inveja, de ciúmes para com Davi, então ele não dá sua filha ainda e pede 100 prepúcios de filisteus a Davi. Davi vai e traz 200 prepúcios de filisteus para Saul. Então Davi se casa com a filha de Saul, chamada Mical, e durante esse contexto aconteceu algo também muito lindo na vida de Davi, que foi a amizade dele com Jonatas. Davi tinha um amor muito grande com Jonatas e Jonatas também por Davi. Depois que Davi se casa com Mical, dessa amizade linda que ele tem com Jonatas, Davi percebeu que não poderia mais ficar ali porque Saul estava querendo tirar a sua vida. Então Davi vai começar a fugir do rei Saul. Davi vai começar a escapar, a tentar fugir das mãos de Saul, que queria tirar a sua vida. E ele vai para a caverna de Adulão. Lá em 1 Samuel capítulo 22, ele vai para a caverna de Adulão, que era um lugar onde tinha pessoas desesperançosas, pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas que já não tinham rumo para a vida. E dali daquele lugar, Davi faz uma amizade com eles, vira o líder deles, e dali sai 400 homens, dos homens mais fiéis de Davi. Formou um exército, Davi formou ali daqueles 400 homens. Quando passa esse episódio da caverna de Adulão, agora Davi vai libertar a cidade de Keila dos filisteus. Os filisteus estavam atacando a cidade de Keila. Davi vai lá libertar a cidade de Keila dos filisteus. E isso chega ao ouvido de Saul. Saul vem perseguir a Davi, vem tentar matar a Davi, lá em 1 Samuel capítulo 23. Davi agora foge mais uma vez de Saul e vai para o deserto de Zif. Depois vai para Maom. 1 Samuel 23, versículo 14 até o 29. Quando ele foge mais uma vez para Engedi, Davi encontra Saul em uma caverna, e aqui, nessa caverna, que Davi corta uma orla da roupa de Saul e mostra a Saul: olha, eu tive a oportunidade de tirar a sua vida e não tirei, eu poupei a sua vida. Depois, em 1 Samuel capítulo 26, mais uma vez, Davi poupa a vida de Saul. Teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas não fez, porque Davi sabia que Saul era ungido de Deus e não se pode tocar nos ungidos, por mais que ele se perdeu e queria matar ele, mas ele sabia que não podia matar um ungido do Senhor. Depois desses acontecimentos, Davi agora vai buscar refúgio. Sabe com quem? Com um dos inimigos de Saul, lá com o rei. Davi vai buscar refúgio com o rei Aquis, rei dos filisteus, em 1 Samuel capítulo 27. Davi vai buscar refúgio naquela localidade. Em troca disso, de prestações de serviços de Davi para o seu exército, o rei Aqui oferece a Davi a cidade de Ziclag, para que Davi ficasse morando ali com seus homens. Essa cidade é atacada, eles levam refugiados para o inimigo, leva refugiados da cidade de Ziclag. Só que Davi vai lá, recupera o seu povo e volta para a cidade de Ziclag. Em um episódio, o rei filisteu Aquis vai à guerra contra Saul, contra o povo de Israel. E aqui é bastante interessante. Quando eles estão indo, tem uma conversa ali, o rei Aquis chega para Davi e pede: não, fique na cidade de Ziclag, não precisa você batalhar contra o seu povo, porque tem pessoas aqui no meu exército que não te querem, não confiam em você, Davi. Então fique na cidade de Ziclag, não precisa ir para a guerra. É nessa guerra
que Saul, o rei Saul morre, e também o amigo de Davi, Jonatas. É nessa batalha que Davi não foi, que Saul e Jonatas morrem. Quando Saul morre, Abner, que era do exército de Saul, vai agora estabelecer Isbosete, filho de Saul, como rei de Israel na parte do norte. Das tribos do norte, Isbosete vai virar o rei. E Davi vai virar rei aqui no sul, em Judá. Davi vira o rei apenas dessa parte. Davi vai ali ser rei na parte do sul, em Hebron, em Judá, por volta de 7 anos. Depois, Isbosete falece. Isbosete morre em Samuel, segundo Samuel, já no segundo livro de Samuel, capítulo 5, que Davi é instituído rei em todo Israel, em todo o território, no sul e no norte. Quando Davi é instituído rei de todo Israel, vai começar o período de expansão de Israel. Israel vai começar a expandir o seu território, vai dominar os seus inimigos. Davi se lembra do filho de Jonatas. Na verdade, não se lembra, mas pergunta se há algum parente de Jonatas que ele pode ajudar. É nesse episódio que vem Mefibosete, o aleijado, o coxo. Davi traz para sua casa, para Mefibosete morar ali, e o reino começa a se expandir, o reino começa a crescer com Davi. Em uma dessas expansões, em uma dessas viagens para a guerra, é que acontece o maior pecado. Podemos dizer assim, se é que tem maior ou menor pecado, mas acontece algo muito grave, que é o pecado de adultério de Davi. O seu exército estava em guerra, Davi ficou na cidade de Jerusalém. Do seu palácio ele avistou uma moça muito linda, trouxe essa mulher para o seu palácio, teve relações, a mulher engravidou. Ele chama Urias, que era o esposo da mulher que ele teve um caso, era o esposo de Batseba. Urias estava em guerra, vem. Davi trouxe ele de propósito para que ele pudesse se deitar com Batseba, para que o povo pensasse que foi Urias que teve o filho com Batseba. Porém, Urias era um homem muito fiel e tinha uma lei, um costume naquela época que o soldado não poderia ter relações com sua mulher enquanto seu país estivesse em guerra. Então ele não se deita com Batseba. Então a única forma agora de Davi se livrar dessa história é cometendo um homicídio. Ele manda uma carta pelo próprio Urias para o exército para que colocasse Urias em frente à linha de batalha e recuassem, deixando Urias sozinho lá até que ele morresse. Assim aconteceu depois que Urias morre, através de um homicídio, podemos dizer assim, de Davi. Ele traz Batseba para dentro da sua casa. O primeiro filho de Batseba ela perde. O menino não vem. Depois que ela vai ter Salomão. E depois desse acontecimento, a vida de Davi vai virar, podemos dizer do avesso, porque sua família vai ter muitos acontecimentos desastrosos. Sabemos que um dos filhos de Davi vai pegar sua irmã, chamada Tamar, vai estuprar, vai abusar da sua irmã Tamar. E Absalão quer se vingar do seu irmão, porque Davi não teve uma atitude com seu filho que cometeu esse crime, essa barbaridade. Absalão mata o seu irmão, e aí Absalão foge, mas volta tentando usurpar o trono de Davi. Então veja a bagunça que aconteceu ali na família, na casa de Davi, por causa de um adultério, por causa de um erro de Davi. Passa-se esses acontecimentos, Davi já velho, já em idade avançada, já à beira da sua morte, ele quer contar ao povo de Israel, quer contar quantas pessoas tem. Porém, isso era uma ação que era feita apenas por Deus, Deus que fazia a contagem do povo. Davi manda contar o povo e Deus vai castigar agora Davi e o povo de Israel por causa disso. Deus dá 3 opções para Davi. Primeiro, 7 anos de fome. Segundo, 3 meses perdendo guerra para os seus inimigos, ou 3 dias de praga. Davi escolhe 3 dias de praga. As pragas vêm e morrem 70 mil homens. Morrem 70 mil homens nesses dias de praga. Davi
já estava à beira de sua morte. Davi falece com a idade de 70 anos e é enterrado em Jerusalém. Ele reinou por 40 anos em Israel. Reinou em Israel por 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Israel, completo, definitivo, todo o reino. Terminamos a história de Davi, é um pouquinho extensa mesmo, realmente a história de Davi. O nome de Davi é o mais citado dos personagens bíblicos, é o mais citado na Bíblia. Ele tem uma história bastante extensa, desde o 1 Samuel até o 2 Samuel, no finalzinho ali, já entrando em Reis. Tem uma história bastante extensa, mas espero que você tenha entendido um pouco. Tem muita coisa de Davi, muita coisa. Eu tentei enxugar ao máximo para que o vídeo não fique muito extenso. Amém? Então vamos para o nosso segundo personagem. E o nosso segundo personagem de hoje é o profeta Elias, um profeta bastante conhecido que nos ensina muitas e valiosas lições. Elias foi profeta em Israel em um período conturbado, um período de apostasia do povo de Israel, no reinado de Acabe principalmente e também no reinado de Acasias, o filho de Acabe. O ministério de Elias foi ali por volta de 865 a.C. e foi até 1850, por volta de 15 anos. É o ministério de Elias nos relatos bíblicos. Ele aparece pela primeira vez em 1 Reis, capítulo 17, à frente de Acabe, falando com Acabe que o Senhor, iria cessar os céus, que não ia haver chuva na terra de Israel. E Israel politicamente estava bem, politicamente estava crescendo, porém espiritualmente Israel estava praticamente morta. O povo estava vivendo apostasia, estava adorando outros deuses. O rei Onri, pai de Acabe, casou o seu filho com a princesa Jezabel, outra personagem importante na vida do profeta Elias. Casou seu filho Acabe com Jezabel, filha do rei Etibaal, rei dos Sidônios. Perceba que politicamente estava bem, fazendo alianças com outros povos. Israel estava bem, mas espiritualmente estava acabado. E Jezabel adorava a Baal, os sidônios adoravam a Baal e não o Senhor de Israel, não o Deus de Israel. E ela persegue os profetas de Israel, os que se manteram firmes, porque teve alguns que começaram a adorar e começaram a trabalhar para outros deuses, para Baal principalmente, porém ficou 100 profetas que se manteram íntegros em sua fé. E Obadias, a Bíblia nos diz, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, levou esses 100 profetas para uma caverna, e ali ele sustentou esses profetas com pão e água. Esses profetas ficaram escondidos, porque Jezabel queria matar qualquer um que adorasse o povo ao Deus de Israel, e Jezabel queria matar, queria perseguir. Então perceba o contexto conturbado da história de Israel ali. Depois que Elias fala com o rei Acabe, Deus envia Elias para o ribeiro de Querite. É no ribeiro de Querite, em 1 Reis capítulo 17, que Deus envia Elias para lá. É nesse ribeiro que Deus manda corvos para alimentar Elias. Elias bebe água do ribeiro, porém a fome chega, a seca, não estava chovendo em Israel, o ribeiro seca, Elias não pode mais beber água, e Deus envia agora Elias para a cidade de Sarepta. É lá que ele vai ficar morando na casa de uma viúva. Ela tinha um filho, podemos ver em 1 Reis capítulo 17. O filho dessa mulher morre, falece, Deus ressuscita o filho dessa viúva. Elias, agora, depois que ressuscita o filho da viúva, Elias se apresenta mais uma vez a Acabe. E aqui que acontece o principal, podemos dizer, principal evento no ministério de Elias.
ele vai desafiar os profetas de Baal e eles vão fazer 2 altares. Em 1 Reis, capítulo 18, nós podemos ver isso. E aí aquele episódio bastante conhecido. Os profetas de Baal, os 450, vão clamar a Baal, pedindo para que Baal derramasse fogo. E Elias iria orar, pedindo para que o Deus de Israel derramasse fogo. E aquele que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Sabemos como terminou a história. Baal, Elias até zomba dos profetas. Talvez Baal esteja dormindo, clame mais alto. Podemos ver isso. E Elias clama ao Senhor, Deus responde com fogo e o povo diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E é importante lembrarmos que o altar estava quebrado porque Elias, quando foi fazer o clamor para Deus, ele teve que reparar o altar. Ele pegou 12 pedras. E aí tem uma observação. Na tribo de Israel ficou 10 tribos depois da divisão. Por que Elias pegou 12? E não apenas 10, já que estava com as tribos de Israel, as tribos do norte. Porque Elias sabia, Deus mostrou a Elias que tinha que ter união do povo de Israel. Deus não estava feliz com aquela separação das tribos. Deus responde a oração de Elias com fogo. O povo diz que só o Senhor é Deus. Só que isso chega ao ouvido de Jezabel, que Elias tinha matado os profetas de Baal, os 450. Chega isso ao ouvido de Jezabel e Jezabel vai querer matar Elias, vai querer tirar a vida de Elias. Elias agora vai ter que fugir. Elias foge para Judá. E ali, lá no 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que ele pede a sua morte. Elias está desanimado, está triste, ele pede a sua morte. Jezabel estava perseguindo ele. Deus reanima Elias. E Elias agora foge mais uma vez para Horebe. E ele entra em uma caverna. Deus faz alguns sinais com Elias, mostra alguns sinais a Elias ali, como um vento forte, como um terremoto, como fogo e depois uma brisa leve. Depois desse acontecimento, Deus manda Elias ungir a Azael como rei da Síria, manda Elias ungir Jeú a rei de Israel e também manda escolher Eliseu como seu sucessor, como sucessor do profeta ali em Israel. Depois desse acontecimento, Elias encontra Acabe, mais uma vez ele decreta a morte e a maldição para a vida de Acabe. Nós podemos ver em 1 Reis, capítulo 21. Depois da morte de Acabe, Acasias, filho de Acabe, vai começar a reinar. Sofre um acidente, ele fica coxo, ele fica aleijado, e ele manda os seus servos a Baal-Zebude, o deus de Ecrom, perguntar se ele iria ficar curado, se ele iria voltar ao normal. Elias intervém e fala com Acasias que não, que ele vai morrer. Acasias morre. Acasias falece. Elias aqui já está no final do seu ministério, no final da sua vida. E quando ele está à beira de ser arrebatado, de ser levado ao céu, Eliseu vai pedir a porção dobrada do espírito de Elias. É do espírito de Elias, viu, gente? Tem gente que interpreta errado. Do espírito de Elias. Eliseu vai pedir a porção dobrada ali do espírito de Elias. E isso significa, quando ele pede a porção dobrada do espírito de Elias, ele está pedindo caráter, ele está pedindo a fé, ele está pedindo a retidão que Elias tinha, da fé que Elias tinha. Porque ele sabia que o seu antecessor era um homem de Deus. Ele queria seguir os passos do seu mestre, do seu professor. Elias vai para o céu, é arrebatado, podemos dizer assim, segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Assim termina a história de Elias. Tem algumas lições escatológicas que eu não vou entrar aqui muito nos méritos sobre Elias, porque já é debate de outro assunto. Então vamos agora para o nosso terceiro personagem. E o nosso terceiro personagem é o apóstolo
Filipe, o discípulo Filipe. Filipe foi um dos 12 discípulos e depois também apóstolo lá na igreja primitiva. Filipe era de Betsaida, na região ali da Galileia, a mesma cidade de André e de Simão, como podemos ver lá, conferir em João capítulo 1, versículo 44. Jesus chamou Filipe também na região da Galileia, e quando Jesus chama Filipe, Filipe vai ao encontro do seu amigo Natanael, e é Natanael que diz aquela frase que ficou famosa: pode vir algo bom de Nazaré, porque Jesus era de Nazaré. Depois desses acontecimentos, Filipe vai começar agora a andar com Jesus, vai ser um dos discípulos de Jesus. E segundo os estudiosos, Filipe, do corpo ali dos discípulos, dos 12 discípulos, ele ficou responsável pelas questões operacionais, podemos dizer assim, da questão da... Filipe era bom em números, essas coisas, porque nós podemos deduzir isso também lá quando Jesus, na multiplicação dos peixes, em João, capítulo 6, versículo 5, quando Jesus chega para Filipe e pergunta para Filipe quantos, traduzindo para a nossa linguagem, quantos reais de pão eles teriam que comprar para alimentar toda aquela multidão. Jesus já sabia o milagre que ele ia operar, a multiplicação dos pães, mas ele faz essa pergunta a Filipe. Então, os estudiosos tiram daí que Filipe era o homem responsável pelas questões operacionais ali de dentre os discípulos. Filipe também é o personagem lá em João 14, versículo 8, que faz a pergunta a Jesus sobre Jesus nos mostre o Pai. Aí Jesus chega para Filipe em um tom triste, provavelmente: há quanto tempo estou caminhando com vocês e vocês não reconhecem um Pai? E Jesus é a mesma essência de Deus. Quem vê ao Pai, vê a mim. Filipe era este personagem. A última menção que nós vemos sobre Filipe na Bíblia é em Atos capítulo 1, versículo 13. Ele está juntamente com os outros discípulos, depois da ascensão de Jesus Cristo, que eles vão lá para o cenáculo, que era onde os outros discípulos, onde os discípulos moravam e habitavam. E assim se chega o fim da história de Filipe. Não temos mais muitas menções sobre Filipe, basicamente é isso. E assim chegamos no final de mais um vídeo. Quero convidar você mais uma vez, deixe o seu like aí, compartilhe, se inscreva no canal e vamos para o nosso próximo encontro. Mais 3 personagens na próxima semana. Conto com a presença de vocês para vocês estarem aqui comigo, aprendendo mais da palavra do Senhor. Tá certo? Então aquele abraço, beijão, Deus abençoe cada um.